Muito boa tarde, companheiros. Iniciando mais um Jornal das 5 aqui diretamente pela Causa Operária TV, seu Jornal da Tarde. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com os seus demais companheiros, ajude a divulgar a imprensa operária revolucionária. Torne-se membro do canal para poder ajudar as atividades da nossa televisão totalmente independente e sem nenhum financiamento, que depende em grande medida do financiamento dos seus colaboradores. Clique aí no botão de se tornar membro para se tornar um contribuinte regular e sustentar aí a manutenção aí da Causa Operária TV. Eu me chamo Lô Monteiro, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro. Do outro lado está comigo o companheiro Thiago Assad, diretamente lá de Campo Grande. Thiago, dê seu boa tarde, por favor. Boa tarde, Luan. Boa tarde, companheiros que já estão assistindo também futuramente ao nosso J5. Bom, primeiro, como de sempre, como de costume, a gente costuma tratar um pouco da questão do coronavírus. A gente aqui no Brasil já alcançamos 200 mil mortos, estamos com exatamente 203 mil, de acordo com o último levantamento, de acordo com a última atualização dos dados. E uma outra informação que eu acho conveniente da gente discutir aqui também é sobre o Brasil ter a maior média móvel, de mortes nos últimos 5 meses. A gente está vendo aí que a situação aqui está longe de ter algum tipo de controle, e no caso dessa questão da média móvel, em comparação com vários outros lugares, aqui no Brasil, nos últimos 5 meses, a gente teve uma média aí de 1.000 óbitos, mais ou menos. Teve uma variação também de 65% em comparação à média de 14 dias atrás. Então a gente vê que, no caso do Brasil, a situação segue sem nenhum controle. Existe uma discussão sobre uma vacina, que essa vacina aparentemente não chegou até agora. A gente também não tem muita expectativa de que ela vai chegar para toda a população. Então, cabe caracterizar aqui, como a gente sempre costuma trazer, de que o coronavírus ele se trata sobretudo de um problema político. Esse é o cerne da questão. Não há o menor interesse por parte dos capitalistas, por parte da burguesia, de lidar com a situação da pandemia em si, sobretudo que se agrava ainda mais com a questão da crise econômica que a gente está vivendo. Então, na situação de ter que salvar os trabalhadores ou salvar os bandidos capitalistas, obviamente que eles têm um lado muito claro para poder escolher. Não tem, não existem condições de salvar todo mundo aqui porque não há esse interesse, que é diferente, já muito claramente de outros países onde tem uma política muito mais popular, com contato mais próximo da população, como o caso da Venezuela e Cuba, que apesar do atraso econômico, dos ataques e do que eles sofrem, de todas as idades que eles têm como país subdesenvolvido e dos ataques que eles sofrem, dos ataques dos países imperialistas, lá existe alguma tentativa de tratar da população, uma tentativa de testar a população. Então, aqui também é um outro fator, A gente sequer sabe quantas pessoas aqui estão de fato infectadas e quantas morreram por coronavírus. A gente tem um número altíssimo de pessoas que morreram por problemas respiratórios que não foram necessariamente diagnosticadas por Covid. Então, a gente sequer consegue mensurar qual é a gravidade do problema que a gente está enfrentando. Mas, pelos números que a gente já tem, já fica muito evidente que não há menor interesse de tratar da situação. No mais, eu passo a bola para o companheiro Thiago fazer seus comentários também. Eu acho que, sobretudo, destacar, Luan, isso é um aspecto importante que você colocou, a negação da informação, porque a gente tem sempre que ler esses dados com a perspectiva de que esse aqui é o mínimo que a regime político não conseguiu esconder. Então, na verdade, a coisa ela é expressivamente pior do que o que a gente vê pelos boletins. Nós temos esse caso das síndromes agudas respiratórias graves que você colocou, que registraram uma média superior a 1000% em relação no ano em relação ao seu padrão de décadas, saindo aí de uma média de 5 mil para mais de 60 mil, 5 mil para 60 mil casos em um ano. E a gente está vendo por outro lado também, esse seguimento desses surtos de mortes acontecendo também no momento nós vamos noticiar mais na nossa imprensa, mas acontecendo no momento em que o regime político ele se prepara para retomar que a última atividade que estava resistindo de alguma forma a reabertura, que é as escolas, né? Nós tivemos aqui no último semana mais de 60 mil jovens aqui chegou a fazer os exames do vestibular da FUVEST, né?
toda uma demagogia farsesca em torno de supostos protocolos de segurança, que nas redes sociais ficou visível que eram fajutos, aglomeração ali intensiva de jovens, e isso vai piorar ainda mais agora com a volta às aulas. A gente está vendo que não existe mais, mesmo num cenário tão pavoroso como esse, não existe interesse do regime em reforçar o isolamento social. Pelo contrário, é justamente nesse momento em que os ditos governadores científicos estão reforçando ainda mais, impulsionando ainda mais essa política genocida da volta às aulas e de outras, e do restante das atividades, como se estivesse tudo normal. E a gente está vendo a consequência disso, né? Mesmo agora, no momento onde ainda se tem algum aspecto de isolamento, que é muito também voltado sobretudo para a classe média, excluindo aí a esmagadora maioria pobre do país, um crescimento alarmante aqui na média móvel, a média semanal de mortes, né? Que vem ainda mais porque, como o companheiro bem lembrou, isso aqui é um problema político, na verdade. À medida em que a esquerda capitula para a direita vai implementando sua política genocida com mais vigor ainda, e as consequências disso são sentidas pela população pobre e trabalhadora. Bom, dando sequência aqui à nossa pauta, nosso próximo tema de discussão aqui é sobre uma discussão que está tendo do Congresso, né, que vai avaliar a questão de reduzir o poder dos governadores sobre a Polícia Militar e a Polícia Civil. O Congresso vai se preparar para votar 2 projetos de lei, né, sobre a Polícia Civil e sobre a Polícia Militar, né, diminuir e restringir o poder dos governadores sobre esses aparatos do Estado. Né. A gente primeiro tem que caracterizar como uma iniciativa do governo federal de tentar ter mais controle das polícias militares e da Polícia Civil também, né. No caso aqui seria feito a partir da seleção dos delegados gerais, dos comandantes tanto dos dois casos das polícias, né, que teria mais um controle mais apurado por parte do governo federal, né, a partir de uma lista tríplice e tudo mais, né, onde o governador deveria fazer uma justificativa e tudo mais para poder escolher quem de fato seriam os comandantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que caracterizar aqui é que se trata de uma tentativa de já ter mais um controle, né, uma coisa que já é discutida muito pela burguesia, né, já há bastante tempo. E eu vou passar aqui para o companheiro Thiago fazer seus comentários a respeito. Só que eu acho importante destacar é que, na verdade, tem bastante coisa a ser destacada sobre esse caso. A primeira coisa que chamou atenção é que essa é uma proposta que já vinha sendo defendida pelo membro da oligarquia cearense lá dos Ferreira Gomes, o Ciro Gomes, que o eterno cavalo de Troia no campo da esquerda, mas que é um elemento profundo burguês e que já deu voz em determinada situação, alguns atrás, representado essa política de federalizar a segurança pública, o que na prática é um eufemismo para fazer exatamente isso que o Bolsonaro, que está sendo proposto aqui, né? E acho que mostra de maneira muito clara como o Ciro Gomes, na verdade, ele criou, existe esse véu aí de querer esquerdista, esse mito aí de esquerdista, que é um que interessa muito mais à direita, na verdade, que criou isso, do que à esquerda propriamente, mas na verdade ele é um Bolsonaro que sabe falar, né? A diferença é essa, um Bolsonaro que talvez tenha algum nível cultural também, não é tanto assim, mas algum nível cultural maior, mas a política é igual. A gente que isso também é um resultado de uma crise. É exemplo do que a gente veio falando a gente vai falar mais para frente ainda de como essa crise ela se relaciona nos Estados Unidos em outros aspectos, mas a crise da burguesia ela é muito grande e coloca em choque aqui também os interesses que são antigos da burguesia e tem um controle maior sobre a pressão,
que controlam as polícias, sobretudo a polícia militar e a polícia civil também, que são aparelhos aqui no controle político e as oligarquias exercem sobre a população dos respectivos estados. Os governadores, naturalmente, se colocaram contra essa proposta, mas ela realmente enfrenta aqui existe amplos setores da burguesia aqui favoráveis a isso. A proposta que criaria, por exemplo, colocaria um de simetria aqui entre as Forças Armadas e a PM. A PM, no caso, seria comandada por um general, como parte da proposta, que ia como núcleo, assim, criaria tipo um Estado-Maior da Forças, com o governo federal tendo controle sobre esse Estado-Maior. Uma coisa muito preocupante para a gente ver, porque mostra isso aqui mostra um recrudescimento das forças de reação, porque existe aqui esse risco aqui não que a PM atualmente seja uma coisa boa, a gente sempre destaca que é uma desvida da população, a gente tem que se lutar contra, mas a tendência é que ela piorar ainda mais, porque aqui ela vai enfrentar vai ter um conflito mais direto da burguesia e do imperialismo sobre essa máquina de matar pobres que vai se transformar tende com essa medida a se transformar numa milícia fascista, tipo as milícias do regime fascista também, só que uma milícia ainda mais articulada, né, com o que existe de pior na sociedade, o que é uma coisa muito preocupante, sobretudo para o conjunto da esquerda. Reforça ainda também a necessidade da esquerda não entrar nessa política besta, apoiar a polícia militar, fazer demagogia com eles, mas de combater a polícia militar, exigir máquina de matar a população, e é uma polícia política também, que aumenta ainda mais o caráter ditatorial e repressor do Estado brasileiro. Exatamente como o companheiro Thiago bem colocou, né, se trata de aproveitar esse gancho que deu a brecha da polícia política, né, para poder falar aqui já do nosso próximo tema, que seria a respeito das milícias aqui do Rio de Janeiro. A gente tem um relatório aí do Fogo Cruzado, né, vou ver se a produção pode colocar na tela aí os dados. A maior parte dos tiroteios que aconteceram aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, foram distribuídos de uma forma não muito regular. Né? O que destaca aqui é o caso das áreas dominadas pela milícia, onde tem um número consideravelmente menor de tiroteios. Né? Dos 2020 tiroteios registrados pela plataforma do Fogo Cruzado, que é uma plataforma, né, que não tem vínculo nem nada, mas costuma levantar estatísticas aí sobre tiroteios na cidade do Rio de Janeiro. Desses 2020 tiroteios registrados, 198 em áreas pela milícia, né? O que denota aí que são áreas que têm um outro tipo de controle, né? E também evidencia de forma muito clara, né, como dá para ver nesses próprios gráficos, né, esses aí em vermelho são os que têm o maior número, que são as regiões dominadas pelo Comando Vermelho, que é um dos alvos da milícia, né, e já do braço tradicional do Estado. Né? No Rio de Janeiro, desde a intervenção federal em 2018, teve um acentuamento da quantidade de tiroteios por essa disputa. Né? Desde que o Bolsonaro entrou no governo, há uma tentativa ainda maior, de controlar essas regiões onde está a população. Né? É muito conveniente você controlar a população através do medo, através da bala, né? Da forma violenta como costuma agir o Estado burguês. Então a gente considera esse número aqui um tanto interessante, né? Considerar que você tem muito mais controle e não tem mais tanta troca de tiro porque são áreas mais consolidadas. E o objetivo, como tem se mostrado principalmente em 2018, né, é de que ao mais, né, que a milícia tente ter mais controle, apesar de que não é uma coisa tão fácil assim, mas é uma forma de você garantir que a população fique totalmente amedrontada e controlada nos seus devidos lugares, né,
e é o tipo de coisa que só é feita através de uma violência muito grande. Como o Thiago bem colocou aqui, para todas essas problemáticas que a gente apresentou, do problema da polícia militar, né, a população tem que se mobilizar pela questão da dissolução da polícia. Né? É a única forma de você combater esse problema na raiz, não tem como você reformar nada do tipo, o objetivo dela é atuar para poder reprimir a população e controlar a tentativa de organizar a população, né? A própria questão da sobrevivência mínima da população já é colocada em risco quando se discute a questão da polícia militar nas favelas. A gente sabe que o modus operandi tradicional é dela entrar atirando sempre na população. Então, a solução para os trabalhadores é a defesa, né? É a organização entre os próprios trabalhadores e a dissolução dessa polícia que só serve para poder reprimir, né, os próprios trabalhadores. Vou passar para o companheiro Thiago, ver se ele tem como fazer. Eu acho que uma coisa interessante também que o gráfico revela é essa participação, né, como se dá essa relação entre as forças de repressão e as milícias, né, que no final acabam sendo também os mesmos agentes da repressão estatal, mas atuando aqui além dos limites que o regime político impõe, se organizando em torno de milícias justamente para conseguir liberdade de ação nesse sentido, né? Mas cumprindo exatamente o mesmo motivo, pela mesma motivação política, né? Isso lembra muito também, ó, a gente às vezes tem essa impressão errônea de achar que após o fim do Kaiser, do governo Figueiredo, do regime do presidente, do ditador, né, do general Figueiredo, nós tivemos o fim do militar e uma era de democracia, enfim, um regime político mais voltado aos interesses populares, mas a gente vê que nesse campo da repressão, as milícias que a gente vê se proliferando no Rio, elas repetem muito do padrão de comandos de Kevin durante a ditadura militar e que faziam exatamente isso, só que naquele primeiro momento, ainda no estágio embrionário, não tão uma atuação muito mais voltada para a disputa política, para a caça como o nome diz, dos entes políticos do regime militar, da ditadura militar, e a coisa evoluiu para essa situação que a gente está vendo agora, de grupos de mesmo que comandam verdadeiros piratas aqui, que comandam esses grupos e estão em todo o espaço da vida pública brasileira, inclusive com forte presença aqui no governo federal. Né? A gente sabe da ligação do governo Bolsonaro com muitos desses grupos. E a gente está vendo que essa é outra questão importante também, porque eles estão armados até os dentes, eles têm acesso ao armamento comprado com recursos públicos do Estado, e a população segue mantida aqui como refém desses grupos, porque também tem as barreiras da política de desarmamento, longe de promover uma paz, promover uma subordinação muito grande da população, que com essas barreiras fica sem ter acesso a meios efetivos de lutar contra o controle exercido por esses grupos, acaba sendo refém dessas milícias aí, da polícia, enfim, dos instrumentos estatais e paraestatais que a burguesia vai controlar a população e se manter no poder, porque a gente tem que sempre denunciar, né? A política de desarmamento, na verdade, ela leva a isso, a esse fundamento da brutalidade, só que contra um lado. Bom, nossa próxima tema aqui no programa vai ser um anúncio do Banco do Brasil de um programa de demissão voluntária que deve atingir aí cerca de 5 mil funcionários. O plano foi um anúncio feito agora na segunda-feira diz respeito ao fechamento de 361 unidades do Brasil, deixando aí vários trabalhadores totalmente sem condições de enfrentar essa condição que a gente está vendo agora, né? O desemprego segue
aumentando no país. E essa proposta aqui desses planos de demissão, a gente sabe como é que funciona, né? Acaba tirando muita gente, colocando muita gente na rua. O pessoal fica realmente sem ter para onde correr. No caso do plano de demissão do Banco do Brasil, são cerca de 5 mil funcionários. A gente sabe que o problema dos bancários tem sido bem acentuado agora diante da pandemia, né? A galera está trabalhando mais de casa, então, desde esse início da pandemia e da crise, a gente tem visto um aumento muito grande no número de demissões. No caso dos bancos, você pode ver que tem menos funcionários trabalhando lá, tentou colocar todas as alternativas digitais e vai deixando mais gente sem condição de emprego, né? Eu queria passar para o companheiro Thiago fazer um comentário a respeito dessa notícia também. A gente está vendo também uma coisa que é o seguinte: o regime político ele já está se antecipando aqui para promover uma privatização mesmo, né, do Banco do Brasil, nesse sentido que se estimula esse tipo de porque isso aqui na verdade é um ataque contra a classe trabalhadora, desculpa, contra a classe trabalhadora. Esses 5 milhares eles não são postos, aqueles que querem vão acabar sofrendo, tendo que trabalhar pelos 5 mil que forem impostos aqui. Existe também essa denúncia, como foi dado aqui, do fechamento de unidades. A gente está vendo que os bancos eles estão lucrando como nunca nessa crise. E sobre qualquer aspecto lógico, se a gente for pensar bem, não existe porque o Banco do Brasil, ou qualquer banco no Brasil, no país, né, assim, para fugir da redundância, recorrer a esse tipo de medida, mas eles estão recorrendo constantemente. Os bancos da iniciativa privada também estão demitindo muito. A gente está vendo aqui a necessidade de uma atuação também muito contundente aqui por parte dos sindicatos, porque tem esse problema, né? O banco é no pessoal, mas os trabalhadores que não é que assumem a carga do trabalho extra sem ter com, com condições ainda mais duras de trabalho pelo acúmulo, né? Enfrentando uma série de ataques aqui contra os de trabalho normais, e tudo isso para satisfazer os capitalistas, que são quem realmente está de olho na destruição aqui do Banco do Brasil, um patrimônio histórico do país, um instrumento importante também para o desenvolvimento nacional, que deveria ser pelos trabalhos para ser de fato um instrumento para impulsionar o desenvolvimento econômico, mas enquanto ele estiver estiver em função dos interesses capitalistas, ele vai promover cada vez mais ataques contra a classe trabalhadora e contra a população em geral, até a sua privatização. Aí a gente tem sempre que lembrar essa coisa. Quem quiser ter uma imagem assim, do que seria isso, é só nos bancos privados, é só pedir de reparo para telefonia, alguma coisa assim, pegar os serviços que já foram privatizados como exemplo para ver tanto que isso acaba sendo uma agressão mesmo do capitalismo contra a população, mas que vai ser feito se não tiver um adequado. E aí, nesse sentido, a gente tem que aproveitar esse espaço aqui para chamar a atenção dos sindicalistas, dos trabalhadores, sobretudo das diretas que estão vendo essa situação aqui, para se posicionar contra, convocar mobilizações. Casos que fecharam no meio da pandemia, reabrirem agora, chamar agora a CUT para se mobilizar contra ele. É um ataque muito severo contra a população, é um ataque contra os funcionários também, um ataque geral contra o país, na verdade, contra toda a economia popular, enfrentado porque mais do que evidente que a natureza do regime político é realmente acabar com o Banco do Brasil, privatizar a empresa, transferindo para o Estado os custos disso. A gente está vendo aqui esse programa de demissão voluntária, é um desses exemplos, mas o fechamento de agências, tudo,
que vai empurrar ainda mais para a população o custo de uma crise que é reduzida pelos capitalistas e não pelo povo, né, Luan? Exatamente. Antes de dar sequência com a nossa pauta aqui, queria fazer esse pequeno intervalo que a gente sempre faz no meio do programa para poder fazer os anúncios aqui da Causa Operária TV. A Universidade de Férias do Pessoal já começou. A gente está entrando agora na segunda semana, com a próxima aula amanhã, na terça-feira, ministrada aí pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Como se sabe, por conta da pandemia do coronavírus, as nossas palestras estão acontecendo online, ocorrem 2 vezes por semana, nas terças e quintas, sempre das 19 às 22 horas, durante 8 semanas. O curso, que vai ter o tema do stalinismo, né, é um fenômeno que tem que ser analisado de uma maneira detalhada, né, traçando suas origens históricas, seu significado político e suas etapas de evolução. Sua atuação nos mais importantes episódios da luta de classe mundial é analisada em minúcia. As aulas serão fechadas e realizadas em um site próprio com a cobrança de uma taxa simbólica de R$ 100, que também pensa material e é o curso durante 6 meses após as aulas. Trata-se do maior curso já realizado sobre o tema no Brasil e provavelmente no mundo, e o alcance do público é algo sem precedente para o PCO. Mais de 1.000 pessoas foram inscritas e os números continuam crescendo. Participe também da 46ª Universidade de Férias. Acesse o nosso site do curso universidademarxista.pco.org.br e faça lá a sua inscrição. Agora chegando aqui ao nosso tema principal, sobre a situação dos Estados Unidos, que tem movimentado aí toda semana. Uma notícia que chegou para a gente hoje é de que o Partido Democrata na Câmara apresentou um pedido de impeachment do Donald Trump por incitação à insurreição. A justificativa, que já é um tanto esquisita na sua essência, também são, no próprio pedido de impeachment, eles também mencionam as denúncias do Trump sobre a questão da fraude eleitoral e a convocação da sua base para os protestos que foram realizados aí no último dia 6 em Washington. Então eles acusam o Trump de estar incentivando esses protestos e tudo mais. Faz essa denúncia aí eles acusam o Trump de denunciar, né, a fraude eleitoral, que foi uma coisa totalmente concreta. A fraude foi muito evidente. A gente já comenta sobre isso. E esse pedido aqui ele é mais mais um que exemplifica como é que está a situação dos Estados Unidos, né? Como a situação segue muito polarizada lá, né? Uma verdadeira crise no regime político, né? Uma crise onde a própria burguesia não está conseguindo, né, chegar num consenso, ao mesmo tempo que teve toda uma operação para colocar o Biden, para poder colocar a própria esquerda a reboque dessa política da direita tradicional dos Estados Unidos, né? Essa direita do Partido Democrata é aquela mesma que é responsável por todo o capital financeiro, o capital armamentista dos Estados Unidos, que são os que financiam as guerras em vários outros países, vários continentes, nos países que são sempre atacados pelo próprio imperialismo. Então a gente vê mais uma iniciativa, né, dos democratas, né, para poder tentar conter a crise desse regime, né, a crise da situação política que está acontecendo no geral lá. Então, nesse caso aqui, a coisa fica muito evidente, né? Agora, como a situação deu essa estourada recentemente, né, os protestos deixaram a situação muito mais complicada. E a gente vê que a direita tradicional não consegue dar um golpe final para poder, de fato, colocar essa direita de sempre, porque essa direita não tem apoio popular nenhum. Esse é um dos grandes motivos dela tentarem fazer todo tipo de malabarismo, né? Uma campanha feita mundialmente, né? Uma campanha pró-Biden para poder tentar colocar ele no poder. A gente vê que a coisa não está tão fácil. O Trump segue lá sendo sua figura grotesca, uma figura de extrema-direita, com todas as características aí fascistas, mas ele é um candidato que não tem esse apoio da burguesia. Então a burguesia não consegue ter o controle da situação, porque o Trump é uma pessoa que deixa as coisas fora de controle, né? Da mesma forma como é o Bolsonaro aqui no Brasil, né? Eles não são os candidatos da burguesia. O candidato da burguesia é sempre aquele que consegue levar o trabalho de forma mais séria. Acho que cabe fazer um comentário aqui também, que foi o próprio Biden, né, junto aí do governo do Obama, que foram responsáveis por toda a invasão lá no Oriente Médio, né, promoveram guerras em vários lugares do mundo, uma coisa que o Trump não tinha as condições suficientes para poder fazer. Né? O Trump, inclusive, adiou ao máximo possível, né, teve várias derrotas na tentativa de invadir a Venezuela, de fato, de aplicar um golpe na Venezuela, que é o objetivo dos Estados Unidos já há muitos anos,
e o Trump não conseguiu dar conta disso. A gente vê que, por exemplo, no caso do Biden, ele certamente teria muito mais condições de poder promover esse tipo de ataque ao resto da população. Então eu vou passar para o Thiago fazer um comentário, até porque a gente ainda vai discutir mais um pouquinho na próxima notícia também sobre o tema. Manda lá, Thiago. É interessante uma coisa também destacar disso é que esses casos assim, eles são relativamente comuns, a gente vai falar mais para frente sobre o quão comum, inclusive é apoiado por democratas, mas a crise do regime americano ela atingiu tamanha magnitude que agora essa pressão para que o atual presidente Donald Trump do lixo aqui dos Estados Unidos através dessa campanha agora, essa nova campanha, porque o Trump ele já foi alvo de uma campanha de visava o impeachment dele no ano passado, não retrasado, mas a gente agora fiquei confuso. Mas já teve outro processo com ele, onde ele foi salvo pelo Senado, e a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Deputados, da Casa Baixa, né, seria equivalente à Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, chegou a exigir aqui, muito contundente na demanda dela para que o Trump renunciasse de presidente da República, isso na semana passada, para ela não enfrentar um processo de impeachment que isso ela destacando no New York Times e na imprensa burguesa americana de modo geral, né, repercutindo, para não enfrentar um processo de impeachment que, na visão do imperialismo, debilitaria ainda mais o regime político americano, que já está profundamente debilitado. A gente está vendo agora pela sequência de eventos que se deu, né? Aquela manifestação, por exemplo, já terminou com 4 manifestantes mortos aqui pela polícia, mostrando que por mais que se diga que é fácil ter um certo desprezo até pela uma figura tão nojenta, escatológica quanto a do Donald Trump, mas ele está muito longe de ser o pior setor aqui da política americana. Na verdade, comparado com esse setor representado pelo Biden, por aqueles que acusam, seria possível até considerar aqui que o Trump ele é um aprendiz de feiticeiro aqui, tentando fazer alguma brincadeira, alguma coisa, quando os verdadeiros mestres aqui na arte, a população da e a humanidade de conjunto, estão fazendo essa campanha pesada aqui contra o atual presidente americano e exigindo aqui de maneira muito contundente a sua resignação. A gente tem que, acho que esse colocando também é uma coisa interessante, porque no sentido de que o, o, ele não consegue, justamente por nas forças, ele não consegue ser tão produzir tanta tragédia para a humanidade quanto o regime político deseja, na verdade, né? E nisso aí reside um grande impasse que torna ele uma figura complexa para o regime político americano lidar, diferente do Biden, que já tem esse núcleo estruturado, apoiado pelo imperialismo, e é o grande setor que tá produzindo a crise americana e empurrando isso para uma situação muito difícil de até onde a gente está vendo de qualquer forma que é uma escalada de uma crise política gigantesca, a maior crise política que os Estados Unidos já viveram nas últimas décadas, sem a menor sombra de dúvida, e é um fato que a militância tem que acompanhar muito atentamente, e clareza também de que, ao contrário do que é aqui no Brasil, onde derrotas facilitam o trabalho da direita, nos Estados Unidos, no regime imperialista, quanto maior a crise, melhor para o resto da humanidade, porque diminui também a capacidade deles
de organizar golpes de Estado, como o Pedro colocou, de, enfim, promover toda a política de massacre contra a comunidade, isso que o Império se dedica a fazer para tentar salvar o regime capitalista em profunda decadência aqui. Provavelmente a gente não seria muito, não estaria sendo muito alarmista em dizer, mas com muita chance de terminar o regime. Né? Como o companheiro Thiago bem colocou, tudo isso é um sinônimo da crise que se agrava cada vez mais nos Estados Unidos. Eu queria destacar ainda um pouco sobre esse tema também, a posição da esquerda no geral. Ao mesmo tempo que todas essas mobilizações que têm acontecido nos Estados Unidos durante o ano todo, aquelas mobilizações depois do assassinato do George Floyd, todas elas analisam a crise que está acontecendo nos Estados Unidos, como o Thiago colocou, ela acaba sendo benéfica para a formação do operário com uma perspectiva mais radical. É uma coisa que é muito ausente nos Estados Unidos, onde a classe trabalhadora, apesar de ser um país desenvolvido, a classe trabalhadora lá se encontra numa situação bem atrasada no sentido da sua própria organização. E se for considerar o caso da esquerda institucional no geral, a esquerda tem uma política totalmente a reboque da direita, como tem acontecido aqui no Brasil também. Então ela sempre vai apoiar todas essas medidas vindas do imperialismo e da burguesia tradicional. A própria esquerda lá certamente apoia toda essa política do Biden, todos esses ataques que ele promove também acabam vindo junto, e não consegue ter uma caracterização completa e concreta da situação que tá acontecendo lá. Não tem, por exemplo, diante dessas manifestações que aconteceram lá, agora em Washington, não teve uma mobilização para poder varrer os fascistas de lá. Não tem uma proposta de esquerda de fato. A única proposta é de censurar o Trump, de defender repressão, a galera que está se manifestando. Cabe considerar aqui que, mesmo se tratando de pessoas de extrema direita, a gente não tem que contar com o aparato repressivo do Estado, que agora vai estar na mão do Biden, para essa manifestação. A gente tem que colocar, a própria população tem que se organizar para poder resolver essa problemática. Quando se trata de duas brigas de gangue diferentes, a gente não tem quem apoiar de fato. A gente só tem que colocar que a posição que costuma ser adotada diante de toda a esquerda é uma política totalmente equivocada. É uma política que não consegue ver a situação de conjunto, e ver o escopo todo da situação. Inclusive, sobre isso aqui, a gente tem um comentário também para fazer sobre as próprias posições. O Biden foi responsável aí por articular uma invasão também no parlamento ucraniano lá em 2014, que é uma coisa que acontece mesmo, essa organização de invasões de parlamento mediante votações e tudo mais, são coisas que frequentemente acontecem, e a gente queria destacar aqui essa do Biden específico, eu vou passar para o Thiago comentar essa parte aqui. Esse caso aqui ele voltou à tona agora, né? Em meio a toda a campanha que está sendo feita aqui contra o presidente Donald Trump, mas a gente foi uma lembrança muito peculiar sobre o Maidan ocorrido em 2014, que foi um golpe de Estado mesmo, ali sim, com a derrubada do presidente Viktor Yanukovych, que era um presidente muito ligado à Rússia, enquanto ele tinha mandato na Ucrânia, e para cercar a política de cercar cada vez mais as nações com um interesse nacional estabelecido, como é o caso da Rússia, o imperialismo começou a financiar movimentos de extrema direita, e a Ucrânia se tornou meio que um caso sintético disso, né? A gente lembra da manifestante da extrema-direita brasileira, Sarah Winter, falando que ela foi treinada na Ucrânia, porque a Ucrânia se tornou meio que uma referência da extrema-direita mundial, pela forma os fascistas e nazistas mesmo, eram forças abertamente nazistas, apoiados por ONGs americanas, financiadas pelo governo, que incluía na época, a gente está falando aqui de 2014, do presidente eleito Joe,
Então ele meio que criou esse monstro que agora ameaça ser contra ele. Uma coisa que muita atenção, né? Na Ucrânia foi isso. Lá eles invadiram o Congresso, eram extremistas armados aqui, era o mesmo padrão que a gente viu de manifestações da extrema-direita pró-Estados Unidos no Rio e em outras localidades, na Bolívia, onde o golpe começa assim, meio que cantando um pneu. No caso desses países mais atrasados, isso é ainda mais virulento. Morreram muito mais pessoas no golpe, na mobilização na Ucrânia. No entanto, curiosamente, lá foi a democracia contra o regime do ditador, fantoche do ditador russo Putin. Aqui, quando o mesmo experimento se reproduziu nos Estados Unidos, apoiados pelo exemplo dado por Biden, a coisa muda completamente de figura, mostrando que também essas campanhas histéricas que a burguesa levanta, a gente tem sempre que ter muito pé atrás, não pode de maneira nenhuma endossar, para não entrar, não fazer papel de doido, né? Sendo generoso ainda, né? Porque na verdade o objetivo dessas campanhas é confundir e enganar a população para roubar o povo, né? A gente vê essa situação agora voltando-se contra o formulador inicial, que era o Biden, mas um exemplo de como, na verdade, a gente tem às vezes a impressão de que o controle está estabelecido, mas nem mesmo o núcleo fundamental da burguesia, o setor imperialista da burguesia, tem controle sobre os eventos se desenvolvendo nessa crise profunda e cada vez mais profunda do capitalismo, que numa etapa onde ele se encontra quase como um decrépito. Para quem pôde assistir a aula do curso do stalinismo, né, que fica aqui a recomendação também, nesse momento é uma anomalia histórica, como disse o companheiro Rui. Né? Bom, perfeito. A gente já está aqui caminhando já para o fim do programa. Ainda discute um pouco essa situação dos Estados Unidos também. Um tema muito interessante que a gente tem abordado bastante é sobre a questão da censura, né? Dá para abrir uma brecha longa de discussão aqui. A notícia que a gente tem aqui agora é da rede social Parler, que foi desativada da internet, né? Sendo suspensa aí pela Google, pela Apple e pela Amazon. As acusações que sempre tem é sobre todo esse cenário que a gente está vivendo aí, né, de censura das redes sociais. Né? A gente destaca aqui também que o próprio Trump foi censurado, não só agora, mas ele foi censurado durante as eleições. E uma coisa que eu acho que poderia ser destacada aqui é que boa parte de setores de esquerda e tudo mais tem atuado no sentido de defender o de censura, de ter um controle das redes sociais e da internet no geral. É uma atitude muito perigosa, né, que certamente vai... quem acaba sofrendo desse lado, sem dúvida, são os próprios trabalhadores e os próprios veículos de imprensa. Né? E aí existem todo tipo de acusação e tudo mais para poder defender esse tipo de censura. Esse caso aqui dessa rede social seria principalmente por conta das manifestações das manifestações nas redes sociais em relação ao que tem acontecido nos Estados Unidos. Né? E aqui eu acabei de fazer esse comentário que aqui no Brasil a gente teve uma política muito persecutória por parte da esquerda em relação à questão da internet. Né? Tem a própria tentativa de criar a lei das fake news, né, que acabou não dando muito certo. Mas desde 2018, principalmente, aqui no Brasil a gente tem visto uma política muito repressiva por parte da esquerda diante do que acontece nas redes sociais. Né? Essa tentativa de criminalizar o que costumam chamar de fake news é uma coisa totalmente abstrata e que pode servir para qualquer pessoa, uma coisa que pode servir, inclusive, para as imprensas democráticas, né? Imprensas muito mais ligadas à esquerda, no geral. Durante as eleições teve tipo de mentira, não só dessas fake news mais grotescas, propagadas pela extrema-direita, pelo WhatsApp e tudo mais, mas a principal fábrica de fake news a esquerda não consegue combater e não tem nenhuma perspectiva de combate real, que é a imprensa capitalista tradicional, que é o Globo, que é a Folha, que é o Estadão.
Essa empresa, que é a fábrica de mentiras que funciona aí já há décadas no país, ela não tem nenhuma tentativa de ser combatida, né? A gente aqui no PCO, a gente coloca o contrato em primeira instância para a nossa imprensa em jogo, né? A gente criar uma imprensa partidária, né, com a defesa dos interesses dos trabalhadores, ela já é uma primeira tentativa de combater, né? De situação. Então, cabe deixar claro aqui que a gente não pode cair nessas armadilhas de ficar apoiando esse controle, né? Porque esse controle certamente sempre vai servir para poder reprimir a própria esquerda, né? E no caso das eleições de 2018 aqui no Brasil, aconteceu com o próprio PT. O PT também foi acusado de fake news, também foi acusado de fazer disparo do WhatsApp e tudo mais. Então a gente tem que ter uma política muito clara em relação a essa questão de censura. Eu vou passar para o companheiro Thiago fazer um comentário sobre essa questão aqui da Parler, que também acho que acaba movimentando ainda mais esse debate que a gente está tendo sobre os Estados Unidos. Diga aí, Thiago. É outro sintoma, né, Luan, da decadência extremada do capitalismo, do seu caráter como um decrépito aí sobrevivendo por aparelhos, e que mostra por aqui muitas lições aqui aparecem nesse caso da Parler. A liberdade de expressão é uma farsa, a censura ela é a regra no momento que a gente vive. A liberdade comercial, enfim, a livre concorrência, então enaltecida defensores pelos confusos, né? Que se confundem com a propaganda do capitalismo. Fica visível aqui a exposição de como isso é uma farsa, porque à medida que os monopólios da internet conseguem sufocar aqui, matar por asfixia uma rede social, a gente tem muito claro que esses grupos eles têm poder para fazer qualquer coisa e não existe essa etapa, ela é sabidamente uma etapa histórica superada, a etapa da livre concorrência. O imperialismo sepultou essa fase do capitalismo e a gente está vendo um reflexo aqui muito disso, porque se casa ainda com os interesses políticos por trás de uma censura, que é isso que está em voga, na medida em que esses setores que estão mais alinhados com Donald Trump não podem ter, sobretudo críticos ao Biden, que acho que é o centro da questão aqui, eles não podem ter voz, não podem se expressar, por mais grotesco que seja as deles, mas as críticas ao Biden não podem ser repercutidas, e é isso que a gente vê de maneira muito contundente. No caso da Parler, uma rede social que se destacava por não ter moderação e que naturalmente atraía muitos elementos de extrema-direita, mas realmente é uma vitória para a liberdade de expressão isso, né? E um dado interessante aqui foi levantado pelo Jardim Greenwald, que eu gostaria de comentar, porque ele lembra que os protestos que aconteceram nos Estados Unidos agora, que foram atacados pela imprensa, eles não foram, o jornalista lembra que eles não foram organizados pela Parler. Nenhuma das pessoas que ele trata tinha conexão, era usuário ativo do Parler, e todo o planejamento foi feito pelo Facebook. A gente, na verdade, que são pretextos que o imperialismo cria. O próprio Glenn Greenwald foi censurado e acabou saindo do site que ele ajudou a fundar por essa campanha. Mas a gente está vendo que não existe, na verdade, liberdade totalmente nenhuma nessa etapa de decadência aqui profunda do capitalismo. A única liberdade é de servir os grandes capitalistas imperialistas e o resto não passa de demagogia. Isso que a gente tem que ter claro nesse momento, né, Lu? Bom, perfeito. Como a gente já está finalizando, eu vou só passar mais uma última notícia aqui rapidamente. A Apple alojou 140 famílias numa área da União, e também destruiu casas em Mato Grosso aí, região próxima do. O Pedro Thiago deve ter um pouquinho mais de informação. É uma área pertencente à União no município de Jaciara, né, e foram todas destruídas sem autorização judicial. Eu queria passar para o Pedro Thiago fazer um comentário rapidinho antes da gente
partir para o encerramento aqui. A gente vê também, por outro lado, se nos Estados Unidos existe cada vez mais repressor dos Estados Unidos, aqui no Brasil a coisa não muda em nada. A decisão da justiça já é um absurdo de desalojar famílias, mas ainda, como eu falei anunciado da Terra, de onde a gente vê a notícia, ela ainda não passava a poluição das casas. A polícia foi além do que a Justiça de Mato Grosso do Sul tinha autorizado. Eles vão fazer, sendo uma instituição dedicada a promover o regime de terror, a população brasileira está submetida, eles vão tranquilamente furar qualquer tipo de lei, vão se exceder em todas as suas ações, sempre no sentido de proteger naturalmente os interesses do latifúndio, da burguesia. Mais um exemplo aqui concreto que a polícia efetivamente inimigo da população. Aqui temos que lembrar que eram 40 policiais contra 140 famílias. Se a política de desarmamento tivesse sido superada, como que seria o desfecho disso? A gente poderia ter uma perspectiva, de repente, por parte dessas famílias, que isso é uma violência tanto institucional quanto a violência extraoficial que ficou a cargo da polícia, e viu ali, além de 6 terras que ocupavam, viu também a destruição das residências, né? Vai ficar jogado agora, não sabe-se lá como, mas pelo interesse do latifúndio, se aplica aí a política do morra quem morrer, né? O que mostra que a população não aceitar mais esse regime político decadente, decomposto, mas lutar pelo fora do poço, pela a unidade da esquerda em torno do presidente Lula para 2022, ou para o momento seguinte à derrota do Bolsonaro, mas enfim, a população tem que se mobilizar, a esquerda que tem acesso, que tem recursos para isso, tem que se colocar também na mobilização, botar militância para se mobilizar pela defesa dos interesses da população, porque a burguesia colocou, tá com a máquina burocrática a pleno vapor aqui, desalojando e atacando as famílias brasileiras. Né? Bom, chegamos agora aqui ao encerramento do Jornal das 5, nosso Jornal da Tarde aqui da Causa Parada TV. Lembrando que a programação da Causa TV segue aí 24 horas por dia. Né? Aqui na sequência do J5 a gente vai ter o programa Zona do Agrião, que é o programa de esporte da sua TV. Não perca, continue no sinal 24 horas. O J5 segue durante a semana, de segunda a sexta, sempre às 5 da tarde, com uma outra do Euros. Eu e o companheiro Thiago voltamos na semana que vem. No mais, desejo a todos um excelente final de tarde. Siga acompanhando nosso sinal aqui na CEA TV. E uma boa tarde, até mais, companheiros.